Paz do Senhor, meus irmãos. Resolvi gravar uma série de vídeos, dando alguns estudos, né? Para aqueles que gostam de estudar a palavra, gostam de se aprofundar mais nos mistérios de Deus, né? Aquilo que Deus revelou para nós. Então, esse vídeo é para você, meu irmão. Nós vamos estudar hoje sobre algo que é pouco ensinado nas igrejas, né? É pouco se ouve falar nisso, que é o assunto sobre as duas casas de Israel. Na Bíblia, na verdade, nós encontramos três casas, né? Mas a que me interessa agora me aprofundar é nas duas casas de Israel, porque depois que você entender o mistério das duas casas, você vai desbloquear na sua mente várias profecias. Mas você vai ter vontade de ler. Se você já leu a Bíblia, você vai querer reler ela novamente, porque vai haver um desbloqueio na sua mente de várias profecias. Você vai entender o que realmente Deus ele quer passar naqueles textos, né? E eu fiquei encantado, assim, maravilhado. E isso como é que é? Minha vontade, né? Meu peito ele arde para querer mostrar, né, para todos aqueles que se interessam. Então eu vou dividir o vídeo para não ficar muito grande, porque eu falo demais. Em duas partes, tá? Essa vai ser a primeira. Eu já vou deixar você já com gostinho de querer saber mais. E eu vou gravar uma segunda parte, que caso você veja a primeira parte e não interesse o resto, aí você já não vai tomar muito seu tempo, tá? Então eu estou gravando aqui a tela do meu computador e eu vou puxar os textos na internet, que eu já separei os textos, tá? Então vamos lá. O texto que nós vamos iniciar lendo é Gênesis, capítulo 12. Para quem já estuda a Bíblia, sabe que Gênesis 12 é um marco, né, importante na divisão da Bíblia. Porque até antes do 12, Deus ele tratava com as nações, né? Deus ele tinha todos os povos, línguas e nações ali, como sendo dele. Mas ele resolveu tirar um homem, né, para fazer desse homem um povo exclusivo para ele, para adorar, né? Para servir de exemplo para as nações, né? Então aqui no Gênesis 12, nós vamos ler aqui a promessa que ele fez para Abraão. Nós vamos ler isso aqui, ó. E far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Né? Vê que a promessa aqui é para Abraão sair da terra dele, da parentela, do meio do povo pagão, né? E Deus disse, ó, farei uma grande nação. Você sabe que essa uma grande nação é Israel, né? A gente já sabe disso. Mas o que é interessante é que Deus vai chegar para Abraão lá na frente, novamente, e falar da aliança, da promessa, mas ele vai fazer um acréscimo. Esse acréscimo, eu queria que você prestasse atenção. Ó, aqui no Gênesis 17, Deus diz para ele, porém a minha aliança entre mim e te multiplicarei grandissimamente, né? Grandissimamente. Aqui, ó, agora o 4. Quanto a mim, eis a minha aliança contigo. Deus chamou a atenção, olha, essa é a minha aliança contigo. Serás o pai de muitas nações. No 12 é uma nação. Agora ele será pai de muitas nações. Aqui tem um mistério que nós vamos começar a destrinchar. Você vai passar a entender. Não se chamará mais o teu nome mais Abraão, né? Não será Abraão, mas Abraão. Será o teu nome. Olha aí, porque por pai de muitas nações eu te tenho posto. Aí te farei frutificar grandissimamente. De ti farei nações e reis sairão de ti. Começa a gravar isso. E grava essa palavra aqui, ó. Frutificar. Ela tem um link interessante. Eu gosto de estudar a Bíblia. Eu tenho na minha mente como se fosse ela toda linkada. E Deus ele fez isso. Ele usou palavras que se repetem na toda a Bíblia
para linkar a outros profetas, a outros os apóstolos, né? Porque é como se eu estivesse navegando numa página na internet, lendo uma notícia, e aquela palavra, ela se destacasse, né? Você já viu assim, que a gente passa o mouse e aparece a mãozinha para querer levar a gente para outra página? Pois é. Não sei se já tem uma Bíblia que faz isso automático. Mas hoje, com as ferramentas, com o computador, com a internet, para você que gosta de estudar a Bíblia, isso é muito interessante. Por exemplo, você vai ver essa palavra frutificar, você faz uma pesquisa e você vai achar várias coisas relacionadas a frutificar. E entre outros, né? Por exemplo, filho do homem é um link que leva para alguma coisa, né? Filho do homem, a gente sabe que Ezequiel, o profeta, foi chamado filho do homem, e filho do homem, Jesus, foi chamado. Então, quando eu leio lá em Ezequiel, filho do homem, eu estou sabendo que ali tem algo relacionado com o Messias, com Cristo, né? Que Ezequiel está prefigurando ali o Messias e assim por diante. Então, toda a Bíblia, naquele dia, dia do Senhor, a ira de Deus, são links, né? Casa de Israel, casa de Judá. Então, você vai ter links que vão levar você para outros textos. Tá. Isso são as ferramentas hoje que, para muitas as pessoas, os cristãos mais antigos, às vezes repudiam nessas ferramentas, não gostam de estudar, mas eu vejo que ela abre um leque de muitas revelações, né? Então vamos lá. Então a gente leu 17. Então Deus fez essa promessa para ele, né? Vamos para o próximo texto aqui. Eu não separei aqui outros, mas Deus ele vai chegar para Isaac, vai fazer a mesma promessa que fez para Abraão, né? Deus depois vai chegar para Jacó, que é filho de Isaac, vai chegar e fazer a mesma promessa. Depois você pesquisa aí na Bíblia, você vai ver que eles serão também, né, relacionados a pai de muitas nações, né? Em ti serão benditas todas as famílias da terra, né? Tudo isso vai estar relacionado. Mas para ganhar tempo aqui, ó, Gênesis 48, né? Onde eu levei aqui agora. O que acontece? Jacó, que também é filho de Abraão e recebeu a promessa, tudo, de ser pai de nações, tudo aquilo, teve 12 filhos. Os 12 filhos de Jacó se tornaram as 12 tribos de Israel, porque Deus chegou para Jacó e mudou o nome dele para Israel, né? Então ele teve 12 filhos que se tornaram as 12 tribos de Israel. Um filho de Jacó, chamado José, ele foi vendido como escravo para onde? Para o Egito, né? Para as nações, para a nação do Egito. E lá ele se casou com uma egípcia. Já que ele morava lá, ele casou com uma egípcia e teve 2 filhos. Manassés, o primogênito, e Efraim. Então ele, sabendo que Jacó já a idade avançada e tal, ele levou os seus filhos para Jacó abençoar. Se você ler aí o 48, Gênesis 48, Jacó toma os 2 filhos e coloca na linhagem da família. Ele pega para ele os filhos. Tanto é que você depois vai ver os filhos de José na divisão de terras lá, né? Você vai ver o filho de José lá entre as 12 tribos dos 144 mil lá de Apocalipse. Vai estar Manassés lá. Então, Jacó primeiro puxa para dentro da linhagem da família, sendo que Manassés e Efraim é filho de uma egípcia, né? Já é uma mistura, já vindo lá das nações, tá? Então, isso é importante, ó. José, quando leva para Jacó abençoar os 2 filhos dele, a mão direita é a que dava a primogenitura, o direito da primogenitura, e a mão esquerda, né, não. Então, quando José traz o Manassés e Efraim, ele já deixa Manassés na posição da mão direita e Efraim na posição da mão esquerda, né? Então, quando Jacó vai a fazer a bênção, inspirado por Deus ali naquele momento, ele cruza a mão, né? E ele coloca a mão direita sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, o menor, e a sua mão esquerda sobre Manassés. Então, aqui no Gênesis 48, ó, vendo, pois, José
que seu pai punha a mão direita sobre a cabeça de Efraim, que era o menor, né, foi mal aos seus olhos, ele não gostou. E tomou a mão de seu pai, pegou a mão do velhinho e quis arrumar, né, para a cabeça de Efraim e Manassés. José disse ao seu pai: não assim, meu pai, porque este é o primogênito, põe a tua mão direita sobre a sua cabeça. Aí, mas Jacó recusou, seu pai recusou e disse: eu sei, meu filho, eu sei. Também ele será um povo, ele quem? Manassés. E também ele será grande. Contudo, o seu irmão menor, que é Efraim, será maior que ele. E a sua descendência será uma multidão de nações. Ó, isso aqui é importante. Veja bem, primeira coisa que eu quero te falar. Lembra que eu falei lá em Gênesis para te gravar frutificar, frutífero? Efraim significa frutífero, tá? E esse frutífero, que seria maior do que o Manassés, ele será uma multidão de nações. Eu fui pesquisar essa passagem no hebraico, né, no original, selecionei o texto e levei para o Google mesmo, né, para o Google, para fazer a tradução letra a letra, né, cada palavra ali, porque a gente sabe que o hebraico ele não é, ele é simples, né, a linguagem. Ela tem uma palavra, para o português vai ter, se tu pegar o dicionário de hebraico e português, uma palavra, tu vai ter um texto, uma folha todinha dizendo que pode ser aquilo, porque ele não tem muita palavra, né? É tipo, lembrei agora de eu tinha um amigo meu, era funcionário lá do meu pai, e ele era indígena, né, da tribo Maiangó. Ele não falava nada de português, foi aprendendo com a gente ali. E aí eu perguntei dele, Bernardo, se tu for chamar uma índia, lá da tua aldeia, para sair, diz assim, olha, vamos sair hoje, se arruma aí que nós vamos para a festa. E aí eu perguntei, como é que tu fala na tua língua? Aí ele disse, eu não lembro a palavra certa, eu vou dizer aqui só, código. Aí eu disse, rapaz, olha, vamos sair hoje, se arruma, nós vamos sair para uma festa. Aí ele, pois é, lá é só, então, é tipo hebraico, né? A gente usa o português tem muitas palavras, né? E o hebraico não. Então, assim, lá na tradução fica assim, a sua semente será cheia de nações. Beleza. O nosso tradutor português não errou. A multidão de nações, cheia de nações, né? Só que me faz eu perder um link. Lembra que eu falei que tem links? Aqui tem um link. A sua semente ou a sua descendência será cheia de nações. Cheia é pleno, né? Aquilo que está cheio está pleno. E eu posso, nações, a gente sabe que são os povos que não são Israel. Então, que são quem? Os gentios, certo? Então eu posso agora criar um link aqui, e eu vou te passar esse link agora, e a sua descendência será a plenitude dos gentios, tá? Grava isso aí. Por que grava isso aí? Porque Paulo vai falar na plenitude dos gentios, e quando você ler lá, você vai entender que está falando, simplesmente a raiz é esse acontecimento que eu estou te falando aqui, tá? Então a sua descendência será a plenitude dos gentios. Efraim, que é frutífero, vai ser maior do que Manassés, e a descendência dele será a plenitude dos gentios, né? Então vamos lá. Vai gravando esses dados aí. O que aconteceu na história? Então, as 12 tribos, né, elas foram caminhando, foram aumentando a quantidade de pessoas e tudo. E sempre um reino só, né? O reino de Israel com 12 tribos. Né? Reino de Israel com 12 tribos. Vai chegar um momento que as 12 tribos elas vão se dividir. Vão se transformar dois reinos. Tá? A Bíblia vai chamar um reino casa de Israel e o outro reino casa de Judá. Tá? Agora, eu vou te mostrar agora que essa divisão que foi feita, ela tem a mão de Deus, tá? A mão de Deus é que fez essa divisão. Eu já preguei, eu já ensinei até falando, né, nessa divisão, porque eu vou te explicar, deixa eu voltar para cá, senão eu vou
Eu vou me alongar, vou já explicar o que eu quero dizer. Vamos lá em Reis. Né? Deixa eu ver o texto aqui, qual é? Tá aqui. Assim, olha só, 1 Reis 11:11. Assim disse o Senhor a Salomão, Deus falando para Salomão: pois que houve isto em ti, que não guardaste a minha aliança e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino. Que reino? Israel. E darei a teu servo. Todavia, nos teus dias não farei, por amor de Davi teu pai, da mão do teu filho o rasgarei. Quando Salomão morresse, que o filho dele assumisse, Deus ia rasgar o reino. Porém, todo o reino não rasgarei, olha só. Por isso que vai virar 2. Por causa dessa promessa de Deus. Uma tribo daria a teu filho, ou seja, uma tribo se mantém na linhagem, né, do rei, que é Judá. A tribo de Judá é a linhagem dos reis. Por amor ao meu servo Davi, e por amor a Jerusalém que tem escolhido, a cidade santa de Deus, né? Por esse amor ele não vai rasgar, né? Ok, então olha só, Deus prometeu rasgar o reino. Vamos para frente. Sucedeu, pois, aqui já 1 Reis 11:29, lá na frente um pouco. Sucedeu, pois, que naquele tempo, que saindo de Jeroboão de Jerusalém, o profeta Aías, Jeroboão era servo de Salomão lá, o profeta Aías, o silonita, encontrou no caminho e ele estava vestido com uma roupa nova, e os dois estavam sós no campo. Aías pegou a roupa nova que tinha sobre si, rasgou em 12 pedaços, simbolizando as 12 tribos, e disse ele a Jeroboão: toma para ti os 10 pedaços, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: eis que rasgarei o reino da mão de Salomão e te darei as 10 tribos. Né? Porém, ele terá uma tribo, por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, cidade que escolhi, de todas as tribos de Israel. Tá, então Deus promete agora rasgar, tomar o reino. Né? Então o profeta já profetizou tudo. Aí depois Salomão vai perseguir Jeroboão. Salomão morre, assume o seu filho Roboão. Roboão toma uma decisão errada, ele toma conselhos com os anciãos dão o conselho que era o correto, e aí ele vai tomar conselho com os mancebos, os jovens, amigo dele, e ele segue o conselho dos jovens, e esse conselho era para eles maltratar o povo. E o povo então se rebela, se revolta, e então existe ali a divisão das tribos de Israel. 10 tribos fica com Jeroboão, como profetizou o profeta Aías, e 2 tribos, que é Judá e Benjamim, fica com Roboão, filho de Salomão, a linhagem do rei e a linhagem de Jesus, e onde está a cidade santa, Jerusalém. Tá? Então, deixa eu ver o outro versículo aqui. Olha só. Deus chegou para um outro profeta, né, Semaías, e disse que Robão, que ficou com a tribo de Judá, organizou um exército para vir recuperar as tribos. Né? Aí Deus diz, olha só, fala Robão, filho de Salomão, rei de Judá, e a toda a casa de Judá. Já começou a mudar aqui, ó, presta atenção, agora já está falando separado, ó, casa de Judá. Quando você ouvir casa de Judá, está sabendo que está falando das 2 tribos, que é a linhagem de Jesus, a linhagem do rei que ficou com o filho de Salomão. Né? Olha o que Deus diz, assim diz o Senhor: não subirei nem pelejarei contra vossos irmãos, os filhos de Israel. Olha aí, presta atenção. Realiza aí na tua mente. Deus já começou a falar daqui, casa de Judá e filho de Israel, que é a casa de Israel. Já tem diferença. Então, quando tu for ler o profeta as coisas, ele fala a casa de Judá, a casa de Israel. Aí tu quer unir tudo, pensar que é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Tá? Lembra que a casa de Israel, né, é as 10 tribos que foram para um lado, e casa de Judá, as 2 tribos que ficou na linhagem original dos reis lá. Volte para casa, ó, porque eu é que fiz esta obra. Que obra que Deus fez?
dividiu as tribos, tá? Isso foi Deus que fez. Então eles pegaram e ouviram a palavra do Senhor e não subiram contra, né, o irmão dele lá, tá? Tem uma parte aqui, irmãos, que é interessante agora. Agora vai começar o negócio a ficar mais interessante, ó. Deixa eu ver aqui, é no 11. 11, 26. Tá aqui, ó. 1 Reis 11, 26. Ó, lê isso aqui agora, tu vai... Uma revelação aqui. Jeroboão, que ficou com as 10 tribos, né, se tornou rei das 10 tribos, ele é filho de Nebate, e Nebate é Efrateu. Ou seja, quem assumiu o reino das 10 tribos foi um efraimita, porque Efraim é frutífero, né? E aqui começa a se cumprir, a partir de agora, é o start inicial para aquela promessa que Jacó falou, que Efraim seria maior do que Manassés. E ele seria, a semente dele seria cheia de nações, seria uma multidão de nações, ou a semente de Efraim seria a plenitude dos gentios. Tá? O que acontece? Se dividiu as 12 tribos, né? Agora, olha só, quando você vê na Bíblia, casa de Israel, vara de José, vara de Efraim, casa de Efraim, você está falando nas 10 tribos, né, que Deus separou 10 tribos ali. Quando você ouvir casa de Davi, casa de Judá, vara de Davi, está falando na casa de Judá, que ficou na linhagem do rei, de onde até iria nascer Jesus. Por isso também, um dos motivos de Deus não rasgar da mão da linhagem, porque existe a promessa, né, que pela família de Abraão, né, seriam benditas todas as famílias da terra. A gente sabe que aí tem um duplo significado, né? Um dos motivos de todas as famílias da terra serem abençoadas é que o Messias, o nosso Salvador, veio da família de Abraão, né? Tá. E o outro motivo é que da semente de Abraão, que ia ser frutífero, e Efraim é frutífero, é significado. Por Efraim, o frutífero, iria se encher de nações. Então, por isso que Abraão é pai de muitas nações. Tá? Não é só de uma nação, ele é pai de multidão de nações. E reis, nações sairiam dele. Né? Tá certo? Acho que está dando para entender até aí, né? Então, olha só. As tribos se dividiram, tá? E Judá, a capital de Judá é Jerusalém. A capital da casa de Israel é Samaria. Daí também vai surgir samaritanos, né? A mistura que houve de sangue, né? Nações, gentios e judeus. Deixa eu simplificar aqui. Tá. Como eu disse que o vídeo ia ser em 2 partes, eu vou ler mais um texto aqui, ó. 2 textos eu vou ler. Oséias, capítulo 7, versículo 8. Olha só, Efraim. Olha, o Oséias, irmão, depois desse entendimento, o Oséias é um dos profetas que mais vai desbloquear profecias. Ezequiel desbloqueia, Daniel, todos os profetas agora, você entendendo isso, que Efraim se tornou gentios e Judá é a linhagem real, é casa de Judá, né? Por isso que nós temos hoje judeus, porque judeu vem de Judá. As 10 tribos foram levadas cativas pela Síria e de lá elas desapareceram. As 10 tribos, até fala, 10 tribos perdidas, né, de Israel, porque elas desapareceram, tá? E as 2 tribos que permaneceram fiéis ali, cumprindo os estatutos, né, requisitos de Deus ali, apesar de eles terem muitas vezes caído, mas eles sempre voltavam e mantinham as leis, as ordenanças, né, o sacerdócio, tudo que Deus
determinou para eles. Mas as 10 tribos não, elas foram se misturando com as nações, foram casando, dando-se em casamento ali, foram tendo filho. E resumindo, nunca mais eles retornaram para a Terra Prometida. E, no caso, hoje, judeus, eles estão lá na Terra Prometida, né? Então, no caso, Judá também foi cativo para a Babilônia, e as 10 tribos foram cativos pela Síria. Ficaram, né? Primeiro foi as 10 tribos. 150 anos depois, foi Judá que foi levado. Só que Judá retornou, né? Retornou, e as 10 tribos não, nunca retornaram. Por quê? Porque é a semente que ia se encher de nações. Então, Oséias, 7:8 fala, Efraim se mistura com os povos. Se misturou com as nações. Em algumas traduções está lá. Efraim se misturou com as nações. Aqui está, se misturou com os povos, que é a mesma coisa. Ou se eu falar que se misturou com os gentios, dá no mesmo. Efraim é um bolo que não foi virado. Eu perguntei, o que é um bolo? A minha esposa, ela fazia bolo, então eu cheguei para ela, o que é um bolo que não foi virado? Aí ela disse, um bolo que não foi virado é um que não foi tirado da forma. Tipo assim, se tirar antes do tempo, ele se quebra todo, né? Então aqui já tem uma explicação. Você vai ver, isso eu vou dar no outro estudo, no outro vídeo, para não ficar muito longo, que Deus, ele deu carta de divórcio para a casa de Israel. Deus se separou da casa de Israel. Isso ele vai falar em Jeremias, fala em Jeremias, não, Isaías, Oséias, né? Eu não lembro agora se Jeremias fala, mas eu tenho certeza que Isaías fala e Oséias fala muito, né? Praticamente Oséias fala tudo, inclusive o apóstolo Paulo vai fazer várias inferências aos textos de Oséias, não dizendo que o texto literal, mas ele vai explicar o que Oséias está falando. E se eu não tiver na mente casa de Judá e casa de Efraim, eu não entendo a que Paulo está falando em toda a sua revelação, plenitude. Eu vou entender uma parte, mas a outra vai ficar encoberta, né? Então, Deus, ele vai se irar muito com a prostituição da casa de Israel, porque ela vai se misturar com os povos. Eles passam a adorar Baal, Balaíns, Astarote, todos os deuses aí das nações. Eles passam a adorar e esquece a aliança, esquece ele. É como se uma esposa, ela passasse a trair seu marido e esquecer dele e não voltar mais. Então, o que o marido faz? Ele dá a carta de divórcio. Então, Deus, ele se divorciou da casa de Israel. Mas grava aí, Deus nunca se divorciou da casa de Judá, tá? A casa de Judá, ela continua sendo a esposa de Deus sempre, apesar de ela também pecar contra Deus, apesar de ela se prostituir, né? Apesar de ter reis que levaram elas à adoração a outros deuses, tudo, mas Deus nunca disse que iria se divorciar de Judá ou se divorciou, mas para a casa de Israel, Deus ele deu a carta de divórcio. Em Osés ele vai falar que vocês não são o meu povo, eu não sou mais vosso Deus, falando para quem? Para a casa de Israel, que é a plenitude dos gentios, que está cheia de gentios e está misturada entre as nações, tá? Então, no próximo vídeo eu vou explicar as relações agora da igreja com a casa de Efraim. Isso eu vou mostrar texto, não é minha interpretação. Eu vou mostrar os apóstolos citando textos para a igreja referente à casa de Israel e casa de Judá, explicando o grande mistério de Deus para a igreja. Quem tinha na época lá, com certeza, eles tinham na mente esse entendimento, porque como é que os apóstolos eles pregavam o evangelho no início? Que eles não tinham Mateus, Marcos, Lucas, João, eles não tinham Romanos, Atos dos Apóstolos, Gálatas, Tessalonicenses, Apocalipse, eles não tinham nada disso. O que eles tinham? O livro da lei, os profetas. Então, eles encontraram, através da revelação do Espírito Santo, todo o plano de Deus para a igreja. A gente vê tudo no Antigo Testamento é a sombra do futuro, né? O Antigo Testamento ele tem todos os requisitos para fazer parte da igreja.
fazer parte do povo de Deus. Fala a igreja, né? Você fazer parte do povo de Deus, como é que você faz para entrar na linhagem da promessa. Deus fala muita coisa. E os apóstolos simplesmente estão explicando o que os profetas falaram. Então, eu não tenho no Antigo Testamento dizer que Deus não fala da igreja no Antigo Testamento. Deus fala da igreja no Antigo Testamento, mas uma forma codificada. Porque Deus quer que a gente se aprofunde, busque, né? Então, isso eu vou mostrar no próximo vídeo. O último texto aqui, Ezequiel 37, vou te mostrar como você vai começar a ver que Deus vai dar muitas revelações. A gente vê Ezequiel 37, onde está o Vale dos Ossos Secos, né? Mas depois do Vale dos Ossos Secos, Deus, eu estou no 15 aqui. Tá bom, valeu o 15 mesmo. Ezequiel 37, olha Deus falando. Falando para quem? Para Ezequiel, que é o único profeta chamado Filho do Homem. Por quê? O Filho do Homem é o link que me leva para quem? Para Jesus Cristo, que é chamado também Filho do Homem. Então não está ali Filho do Homem à toa. É porque tem algo que Jesus ia fazer no futuro, que Ezequiel fez no passado, Deus mandou ele fazer, dando uma sombra, uma tipologia de algo que iria acontecer no futuro. A Bíblia toda ela é assim. As coisas do Antigo Testamento são sombras, e as coisas de hoje, nossos dias, é a realidade. Tá? Tu, pois, ó filho do homem, me levou para Jesus. Toma um pedaço de madeira e escreve nele, por Judá e pelos filhos de Israel, seus companheiros. E toma outro pedaço de madeira, 2 pedaços de madeira, e escreve nele, por José, vara de Efraim, e por toda a casa de Israel, seus companheiros. Ele diz assim, pega uma madeira e escreve, eu vou literalizar aqui, transliteralizar, sei lá como é que é, interpretar. Ele vai dizer assim, pela casa de Judá e pela casa de Israel. É isso que ele quis dizer. Porque por José, que é o pai de Efraim, né? Vara de Efraim, por toda a casa de Israel. E a junta, pega 2 madeiras e junta, tá? Um ao outro, para que se unam e se torne uma só vara na tua mão. São 2 varas, né? A vara de Davi, a casa de Davi, e a casa de Israel, a vara de José, de Efraim. Pega as 2 e transforma em uma. Né? E quando te falarem os filhos do teu povo, dizendo, porventura, não nos declararás o que significam essas coisas? Olha como é uma coisa que é um mistério, né? Tu vai dizer para eles, assim diz o Senhor Deus, eis que eu tomarei a vara de José, que estava na mão de Efraim, e das tribos de Israel suas companheiras, e ajuntarei a vara de Judá, e farei delas uma só vara, um só povo, né? E elas se farão uma só na minha mão. Aqui tem várias coisas. Olha só, quando Jacó ele cruza a mão, não sei se vai dar de ver aí, cruzei a mão. O que te lembra? Aqui me lembra a cruz. A cruz é 2 varas, certo? É 2 madeiras. A união das 2 madeiras, tá? Que o Filho do Homem ia estar pregado nela, pega as 2 varas juntas, o Filho do Homem, que é Jesus, está pregado nela, ele faria a união dos povos gentios, casa de Efraim, nações, né? E Judá, que é a linhagem do rei. Então, até a cruz, que é 2 madeiras unidas, e nela tem um sacrifício, que é Jesus, né? Então, Paulo, vai ser no próximo vídeo, Paulo ele vai falar em Efésios que a cruz, ela uniu os povos. Fica para o próximo vídeo. Deus abençoe e a paz do Senhor Jesus a todos.